Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, homem da Galileia, todo-poderoso, Jesus. Andou por sobre o mar, paralíticos fez andar. Ele é poderoso. Abriu o mar vermelho, fez Israel passar. Ele é incomparável. A tua glória enche a terra. Enche os céus, a tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a igreja, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o único poderoso Deus, incomparável. Vem aqui sobre nós, vem aqui nesse lugar, vem encher a minha vida. Oh, tu és o único Deus que cura minhas feridas, que lava minha alma, que conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, sim, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o único digno, poderoso Deus, incomparável. Ei, vem aqui sobre nós, poderoso Deus, incomparável. Vem aqui sobre nós, vem aqui nesse lugar, vem encher a minha vida. Tu és o único Deus.
minhas feridas e lava minha alma e conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo.
Olá, queridos, celebração online. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. E quantas coisas Deus, nesse tempo, Ele tem feito. Eu tenho repetido isso algumas vezes, quanto Deus é bom e Ele tem estado no nosso meio. E fruto até dessa palavra, eu separei a ministração nesse dia de Santa Ceia. Estou aqui com meu pão, que significa o corpo de Cristo, e crendo plenamente o quanto que a comunhão ela é importante, que a gente a tenha como um princípio, algo que de fato está no coração de Deus, e a partir disso, o quanto que o Senhor estabelece, por exemplo, aquilo que Davi diz, a sua bênção. Já queria então, no nome de Jesus, fazer a minha introdução aqui nesse dia de ensino e dizer que é muito especial poder compartilhar a palavra do Senhor para nós aqui, ok? E aquilo que Deus está fazendo nesse momento. Eu coloquei aqui na minha introdução, quando eu olhar aqui para baixo, porque eu estou vendo aqui, ok? O meu ensino. Que Deus ele faz o homem e a mulher, e o fruto dessa comunhão do homem e com a mulher, né? Porque o Senhor tira, né, do homem, da costela dele, a estrutura do homem, ok? E assim ele forma a mulher, e nisso em um ambiente de comunhão, de duas pessoas, então, formadas dentro dessa unidade. Isso é tão especial. Depois disso, toda a criação, e óbvio, até esses dias, ela é estabelecida pela comunhão de duas pessoas, quando elas se relacionam intimamente, trazendo, então, através disso, o gerar, né? Aquilo que é gerado, ok? Na mulher, né? Juntamente com o homem, e o crescimento, né, de tudo que a gente tem visto na humanidade, tem visto, tem sido através disso, desses ambientes, então, de comunhão. E eu coloquei aqui para nós que Deus ama a comunhão. Por isso que o Salmo 133 diz isso, que Deus ele escolhe esse lugar, né, porque Ele ama esse lugar. Mas daqui a pouco nós vamos ler um texto e diz que Deus odeia. Uau, Deus odeia, Deus tem ódio. Mas a Bíblia diz que Deus odeia. E odeia o quê? Tem duas coisas que quero dizer já para vocês que Deus odeia: a idolatria, está na Bíblia, e a maledicência. Deus odeia esses lugares. Amém? O quanto que comunhão é importante. Estão vendo? O quanto que comunhão está no coração de quem? De Deus. Amém? E o quanto que Deus tem levantado, leva isso para a tua vida, pessoas para terem o quê? Comunhão. Aleluia. Como Deus une pessoas para terem comunhão em um propósito. Amém? E dentro disso, Deus estabelece tantas coisas. Por exemplo, a igreja de Jerusalém, ela tinha ali já em Atos 2:42, depois daquela primeira leva de conversões, né? A palavra diz que a igreja, ela perseverava no ensino, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Atos 2:42. Eles tinham comunhão, amigos em comunhão, famílias em comunhão, e Jesus nisso, no meio deles. Aleluia! Esses lugares de comunhão, quem está? Jesus. Oh, como isso é especial, queridos, como isso é tremendo. Eu separei aqui um texto de 1 Coríntios capítulo 10, já nesse início dessa palavra, e a palavra diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 9. Estou olhando para baixo porque eu estou lendo. Olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar.
e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ei, aleluia! Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados do deserto, e estas coisas foram-nas feitas em figura, para que não cobiceis as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos, como algum deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Uau! E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. Então, primeiro tópico, o Velho Testamento nos ensina o quanto as coisas que não se estabelecem por princípios de Deus dão errado no fim. Vou repetir, o Velho Testamento nos ensina o quanto as coisas que não se estabelecem é porque não tinham princípios de Deus. Como assim? Coisas que têm prazo de validade, coisas que dão errado, coisas que não trazem edificação, coisas que não trazem paz, alegria. São essas coisas que eu queria dizer nesse primeiro tópico, que não estão perto de se viverem por princípios e fundamentos de qualquer jeito. Uau! O quanto que no Velho Testamento, e nesse caso aqui já Moisés, quando saiu do Egito junto com o povo, as coisas que não estavam estabelecidas em princípios, em fundamentos de Deus, elas não deram certo. Por exemplo, o texto aqui disse que a maioria morreu no meio do deserto. Eles tinham a mesma promessa, a mesma palavra, a mesma direção, o mesmo propósito, o mesmo chamado. A palavra era para todos. Só que muitos, repito, muitos, não quiseram andar por princípios e por fundamentos que estavam no coração de Deus. Olha, eu estou levando vocês para a terra que manda leite e mel. Amém? Lá vai ser, uau, tudo de bom. Amém? Mas vocês precisam atentar às minhas palavras. Uau, mas vocês precisam atentar aos meus mandamentos. Uau, olha, mas vocês precisam prestar atenção naquilo que eu estou falando. Queridos, e isso não pode estar ligado a, sabe o que? A fazer as coisas de qualquer jeito. Eu não estou aqui pregando perfeição. Eu estou aqui pregando de que eu sou imperfeito, só que eu quero os princípios de Deus na minha vida. Eu busco. Oh, e se eu não estou conseguindo, eu busco ajuda para que eu consiga chegar. Ei, a palavra diz aqui então que muitos prostraram-se no deserto. Por quê? Porque eles não quiseram os princípios. E comunhão era um princípio. Amém? Eu coloquei aqui alguns exemplos também. As escolhas, né, que a gente tem na nossa vida, e a própria palavra de Deus nos ensina que nós somos dotados de escolhermos aquilo que nós queremos, somos livres para isso, amém? Só que eles tiveram escolhas erradas. Quem? O povo que saiu do Egito para a terra que manda leite e mel. Eles escolheram por coisas que não foram boas para eles. Eles foram ali batizados no Mar Vermelho, como a palavra diz, foram. Eles, né, estavam todos dentro da mesma palavra, sim. Eles comeram do maná que vinha do céu, o pão vinha do céu, para dar de comer para eles, em horários certinhos. Uau! Para que eles fossem alimentados, todos, sim. Mesmo assim eles murmuraram, sim. Mesmo assim eles reclamaram, sim. Deus salvou ali do Egito a todos, sim. Mas todos chegaram na terra que manda leite e mel?
Ou se a gente colocar uma figura aqui, todos entraram no céu? Não. Muitos ficaram no meio do caminho, muitos voltaram e morreram na volta para o Egito. Ei, e queridos, por que isso? Por causa do coração do homem, por causa da educação do homem, por causa da formação do homem, por causa daquilo que está dentro do homem e que ele não deixa ser regenerado. O Novo Testamento nos ensina sermos regenerados, restaurados pela palavra de Deus. Uau! Então eu coloquei aqui, o que eles fizeram então? Eles tiveram divisão, sim. Eles tiveram contenda, sim. Eles murmuraram, sim. Eles, como diz ali o texto que nós lemos, né, de 1 Coríntios capítulo 10, eles tiveram fornicação, que é o sexo antes do casamento. Sim, eles não obedeceram. E eles, nisso, a fornicação é uma comunhão errada. Fornicação é uma comunhão errada. E por isso que ali ele usa essa figura. E quantos fornicam? Mas ele não está falando aí na questão do sexo, ele está falando aí da comunhão errada. Paulo, que muitos não têm a comunhão certa, se juntam, por exemplo, para indagação, para isso, para aquilo, menos para edificação, olhando para Jesus, olhando para a palavra de Deus. E por isso muitos morreram no caminho. E por isso muitos não se mantiveram na comunhão. E eu coloquei aqui, por isso que existe um provérbio, lá no capítulo 4, 23, sobre tudo guarda o teu coração, pois dele vêm as fontes da vida. Eles não fizeram isso. Nesse primeiro tópico que nós estamos falando aqui, então, o Velho Testamento já nos ensina que a falta de princípios, o quanto que fez mal para o povo de Israel, e eles não conseguiram viver uma vida digna, uma vida de paz e uma vida de crescimento e de chegarem em lugares extraordinários que Deus tinha para a vida deles. Por quê? Porque eles não protegeram o coração deles, eles não protegeram a vida deles, e no caso da comunhão, eles não tiveram comunhão. Em muitos casos eles não tiveram. A minoria conseguiu manter-se em comunhão. O quanto que, por exemplo, eles passaram momentos difíceis ali, mas os fiéis, os idôneos, não, vamos com Moisés até o fim, vamos obedecer, vamos com Moisés, porque a palavra de Deus está sobre a vida dele. Moisés era perfeito? Não. O imperfeito era o coração também das pessoas que infelizmente voltaram para trás. Moisés não era perfeito, mas o coração das pessoas olhavam muitas vezes para Moisés e murmuravam e traziam tantas situações, calúnias, difamação, e isso não fez bem para quem? Para Moisés? Não, para o povo. Moisés continuou. E Josué? E Caleb? Eles continuaram, vamos. Eu gosto muito de um texto de Paulo para a igreja de Filipe, assim, deixando para trás as coisas que ficam, sigo a carreira que me está proposta. Queridos, eles seguiram, deixando para trás as coisas que ficam, vou seguir. Aleluia, aleluia, aleluia. E eles não fizeram, muitos não fizeram isso, não tiveram comunhão e ficaram pelo meio do caminho, infelizmente. Tópico 2. A comunhão é um lugar de estabelecer e de se estabilizar. Aí eu escrevi aqui, por isso que Judas teve que sair. Por quê? Porque em Judas não tinha nem estabelecimento e nem o tal de se estabilizar em alguma coisa. Por quê? Porque o coração de Judas não era bom. Por quê? Porque o coração de Judas sempre estava com o pé atrás. Por quê? Porque Judas sempre estava no lugar de dúvida. Porque do coração de Judas era sempre aquele coração pesado. Ele não tinha a comunhão verdadeira com Jesus e com os discípulos. Quem? Judas. Ele murmurava. Tem textos que mostram muito claramente isso. Ele era maledicente.
Queridos, maledicente é um estágio acima da fofoca. Maledicente, ele aumenta a fofoca, ele traz uma mentira em cima da fofoca. A fofoca muitas vezes é de algo que realmente aconteceu, mas que não se deve ficar falando por aí. Fofoca. Maledicência, fofoca, mas da mentira. Aumenta, né? Mentem, inventam coisas. Para quê? Difamar, dividir, destruir, etc. Né? Eles, infelizmente, muitos fizeram isso ali no deserto e não conseguiram, não guardaram os seus corações, né? Vamos colocar aqui mais uma coisa da figura de Judas. Ele não tinha um coração puro e aberto para restauração. Judas não havia quebrantamento, tanto não havia que no dia que Jesus falou para ele: não, nós vamos dar isso aqui para os pobres, ele se fechou de uma tal maneira que dá para pobre coisa nenhuma, porque o coração duro, um coração que não conseguia entender a direção de Jesus para aquele momento, e ele se fecha para isso. E por isso que disse Jesus para Judas: vai e faz aquilo que você tem que fazer. Por quê? Porque ele já tinha arquitetado tudo, a traição. Então Judas, ele não teve comunhão em Jesus para tudo que Deus naqueles dias tinha para fazer sobre a vida deles. E por isso que Judas, ele voltou para trás também. E por isso que Judas também morreu. Ele não conseguiu ter comunhão em Jesus. Uau! E quanto que o Senhor, ele tem ensinado a minha vida sobre comunhão nesse tempo. E eu tenho falado nisso, e por isso, constantemente sobre isso, e por isso que nessa palavra de Santa Ceia, eu tenho olhado para, vamos dizer, um ano para trás. Quantas coisas Deus tem feito, quantas coisas Deus tem realizado no nosso meio, quantas pessoas que eu tenho alianças, quantas promessas, quantas bênçãos, quanto que Deus tem feito. Aí eu começo a pensar, quais são os ambientes que Deus tem feito? Comunhão. Somos perfeitos? Não. Mas estamos olhando para quem? Para Jesus, pela sua misericórdia. Ó Deus, nos livra desse coração ruim, nos livra da confusão, nos livra de voltarmos para trás e nos fortalece em Jesus. Vamos olhar para quem? Para Jesus. Para quê? Para a gente continuar. E para a gente seguir. Seguir para onde? Para tudo aquilo que Deus tem nesse tempo para cada um de nós. Então, queridos, usando esses exemplos, eu usei o de Judas, ele não teve comunhão. Ele não teve com os discípulos de Jesus, que ele era um deles, e com o próprio Jesus. Ele tinha uma comunhão limitada. Ele tinha uma comunhão que, infelizmente, ele tinha problemas de falsidade, de mentira, de ódio, de rancor, de tanta coisa, que ele não conseguia se livrar disso. E foi nesse lugar que o diabo entrou, porque o diabo viu o como que ele e aonde que ele poderia entrar. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Eu coloquei aqui um exemplo de Gênesis capítulo 11, que fala da comunhão para se estabelecer algo. Em Gênesis 11, apesar de que eles estavam fazendo algo errado, eles se uniram para trazer estabelecimento e trazer uma estabilidade sobre a vida deles. E eles se uniram junto com o Nimrod para quê? Para construir a torre e chegar lá no céu. E foi aí que iniciou a Torre de Babel. E a Torre de Babel, ela tem um princípio nisso, de se unir pessoas dentro de uma comunhão para se chegar em algum lugar. Comunhão é importante em nossos dias? Sim. Queridos, existem coisas que nesse ano ainda e no ano que vem Deus quer fazer no nosso meio, por exemplo, como igreja, que Deus quer que nos una. Deus quer que nós possamos nos unir no propósito dele, naquilo que está no coração dele. E nisso nós podemos chegar em lugares tremendos e estabelecemos algo. Isso foi tão forte ali na Torre de Babel que Deus disse: vamos ter que trazer confusão na língua deles para que eles não se entendam mais, porque desse jeito que eles estão, eles vão chegar até aqui. Porque eles tinham sim uma comunhão muito forte, mesmo fazendo da maneira errada. Uau! E abrindo parênteses aqui, queridos, tantas coisas erradas tem por aí
que as pessoas realmente se juntam para ter comunhão, para fazer coisa ruim. Vocês sabiam disso? E nós? Temos nos unidos para quê? Pense nisso. Amém? E Atos capítulo 2, quando a palavra diz que quase 2.000, né, almas se converteram, meu Deus, o que eles começaram a viver ali? Comunhão. Eles começaram a comer juntos, viver juntos, compartilhar juntos, sonhar juntos. Obviamente cada um tem a sua casa, sua residência, suas coisas, mas eles tinham uma comunhão intensa. Por exemplo, eu vivo em Portugal, na Europa, né, todos vocês sabem, e eu tenho minha comunhão diária com pessoas do Brasil. E que eu estou aqui, mas meu coração está batendo ali, e do deles também. E nós já tivemos inúmeras vezes testemunhos de que aqui e lá no Brasil, o coração está batendo no mesmo momento de coisa que nós temos pensado a mesma coisa, estamos orando a mesma coisa, aí mandamos mensagem, tinha 5 minutos atrás, eu estava pensando a mesma coisa. Sabe o que é isso? Fruto de comunhão. Comunhão não tem logística territorial. Não, em Jesus também não tinha. Aleluia, não tinha. Queridos, nós podemos viver comunhão mesmo longe. Depende de quê? Fala comigo, do teu coração. Escreve aí no chat, depende do teu coração. Depende da sua vida. A igreja então estabilizou porque eles tinham comunhão. A igreja de Jerusalém, ela cresceu tremendamente porque eles tinham comunhão. Eles escolheram ter comunhão. Amém? E eu escrevi aqui para nós algo muito especial. O inimigo, ele não gosta disso. O inimigo, ele não gosta de comunhão. Eu queria trazer esse alerta nessa palavra. O inimigo não gosta de pessoas que vivam em comunhão. O inimigo não gosta desse ambiente de comunhão. Eu já disse aqui de um clipe muito interessante lá pelos anos 90, um dos primeiros clipes do cristianismo que eu vi, da música cristã, muito bem feito e produzido, muito bem produzido, porque mostrava o inferno, mostrava um demônio, mostrava também o diabo, e eles fizeram um figurino para isso, fizeram toda uma estrutura muito bem feita. Então o demoninho chegava para o diabo e falava: olha, eu não estou conseguindo entrar lá naquela igreja porque eles oram. Aí mostrava lá a igreja, todo mundo orando. Eles oram muito, aí o demoninho estava todo chamuscado de fogo. Tadinho maneira de falar, né? Porque era um demoninho pequenininho. E ele estava ali todo chamuscado, queridos, todo ferradinho assim, todo ruim. Eu não aguento mais. Aí o diabo falou para ele: então você vai fazer o seguinte, não fica mais lá na oração deles, porque você vai se queimar mesmo. Sabe o que você faz? Traz confusão no meio deles, porque na confusão eles não vão conseguir chegar aonde eles querem chegar. Faz sentido? O inimigo não gosta de comunhão. O inimigo gosta de corações que dividem, que estão sempre duvidosos, ressentidos, de corações que sempre estão de mal com as pessoas. Ele não gosta de restauração desses corações. Eles, mesmo que as pessoas se convertam, continuam no meio da igreja com o mesmo coração. Precisam de libertação, precisam de cura, precisam de arrependimento, de mudança de atitudes. Então, o inimigo, para isso, ele usa, sabe o quê? Mentiras, ele investe na imaturidade. Olha só o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, né? O quanto que Timóteo, ele ensina o quanto que Paulo ensina para Timóteo que ele não vivesse no meio de contendas, no meio dessa imaturidade. Ele diz: sai desses lugares, Timóteo. Esses lugares não vão de mal a pior, Timóteo.
Sai desse tipo de pessoas que caminham dessa maneira. Isso vai de mal a pior. Não viva com essas pessoas. Só que a gente mistura isso, muitas vezes, com esse amor que pregam por aí. Ah, mas a gente ama, a gente tem que isso aqui. Peraí, queridos. Eu posso amar pessoas, mas eu posso discordar daquilo que as pessoas fazem de errado. Faz sentido? Eu posso amar pessoas, mas quando as pessoas usarem de contendas, divisão, peraí, eu não quero fazer parte disso. Vamos separar aqui, eu amo você, eu estou contigo, você, mas eu não quero. Então, Paulo fala para Timóteo, sai dessas coisas. Sabe o que é isso, querido? Formação. Nós precisamos de uma formação em Jesus. Queridos, outras pessoas que investiram muito na divisão, no meio da comunhão, inimigos, foi Sanbalá e Tobias. Lembram ali quando Neemias começa a restauração dos muros de Jerusalém, para que Jerusalém ficasse protegida, guardadinha, bem bonitinha ali, Jerusalém, e Deus fizesse toda a restauração? O que Sanbalá e Tobias começaram a fazer? Levar mentiras, dúvidas, situações, sabe para quê? Para que eles não chegassem no final do propósito que nasceu no coração de Neemias, de trazer restauração a Jerusalém. Faz sentido? O inimigo não gosta de comunhão. Mas, ali tinha uma pessoa firme. Ali tinha uma pessoa firme no propósito. A ponto de que Neemias chegou para os dois e falaram: vocês não têm parte e nem preço em nada aqui. Vocês não fazem parte. Pode sair. Vocês não fazem parte daqui. Queridos, isso é para pessoas sérias e maduras. Agora, na imaturidade, infelizmente, hoje se estabelece muita divisão. Eu coloquei aqui um outro parênteses, e eu coloquei que em tudo isso, na comunhão, nós precisamos de quebrantamento. Hoje existe um movimento como que um sistema de engrenagens, que o que se vive é muito de aparência e espirituosidade do que de fato aquilo que é espiritual, que vem do Espírito Santo de Deus e que traz nisso, aleluia, um crescimento em Jesus. Por que eu disse isso no meio desse ensino de Santa Ceia? Quando o inimigo ele investe em destruir a comunhão que está sendo estabelecida, muitas das vezes isso, vamos dizer assim, atinge pessoas ou aquilo que está querendo ser feito através da comunhão, porque não existe quebrantamento em Jesus, não existe crescimento em Jesus, porque as pessoas elas não vivem do Espírito de Deus, elas vivem de uma espirituosidade, como lá no kardecismo, na macumbaria, ou sei lá onde mais. Queridos, vive uma espirituosidade? Claro que se vive. Claro que se vive. Uau, como que não? Mas eu vivo de espirituosidade ou eu vivo do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus nos quebranta e nos faz aprender o que é comunhão. Eu tenho uma frase que eu levo comigo, uma frase que nasceu no meu coração, eu nunca tinha ouvido isso em lugar nenhum. Se eu quero ter comunhão com qualquer pessoa, se eu quero me unir com qualquer pessoa, eu tenho que aprender a perder. Eu tenho que aprender a ouvir. Eu tenho que aprender a fechar a minha boca. Eu tenho que aprender, querido, a colocar as coisas no lugar, olhando para quem? Para Jesus. Agora, quando eu não quero comunhão, eu deixo o inimigo entrar, eu deixo a confusão entrar, eu não consigo me estabelecer, eu não consigo me estabilizar, e a minha vida, mesmo que eu aceitei Jesus, é uma farofa de bagunça, é uma bagunceira. Eu começo coisas e volto para trás, eu fico pulando de galho em galho,
eu não consigo me estabelecer com pastor nenhum, eu não consigo me estabelecer no meu ministério nenhum, sempre a pessoa que está certa, todo mundo está errado, e não sei o quê. Por quê? Porque não tem comunhão, já viu isso? Todo mundo está errado, está certo, desculpa, todo mundo está errado, só eu que estou certo. Sabe o que é isso? Pessoa que não tem comunhão, ela acha que ela sempre está certa. Uau, queridos, essas coisas são realidades. Finalizando, 3. Cristo é a aliança. Já ouviram um cântico? Cristo é a aliança entre você e eu. Cristo é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Aleluia. Ei, como que é gostoso isso, né? Queridos, 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 16 ao 33, eu vou ler alguns versículos, ok? Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? O que Paulo está ensinando aqui para a igreja de Corinto, que era uma igreja que precisava aprender sobre comunhão? Olha, irmãos, vocês sentam-se à mesa, comem do pão do Cristo, bebem o cálice da comunhão, mas vocês continuam divididos? Por que isso? E Paulo, ele vai mais fundo, queridos. Ele fala aqui, olha, no versículo 29, digo, porém, que a consciência de vocês ela não está boa. Paulo está falando isso, né? Aí ele fala, porque a minha liberdade de ser julgada pela consciência de outrem. O que Paulo está dizendo? Olha, vocês estão querendo julgar situações pelo coração de vocês, pela vida de vocês, a maneira de vocês, a forma de vocês, e não olhando para o Cristo. Isso vai dar confusão. E a consciência fica como? Queridos, isso não traz crescimento em lugar nenhum. Como diz aqui o texto, isso é um lugar de demônios. Livre-se desse lugar, queridos. Comunhão em Deus é olhando para quem? Para Jesus. Ele é a minha aliança. Ele é o cordão de 3 dobras. Aleluia. E nós precisamos entender que comunhão é o que Deus ama e a divisão Deus não ama. Deus ama a comunhão. Por quê? Porque no meio da comunhão quem está? Cristo. E não essas estruturas demoníacas. Em Provérbios capítulo 6, que eu disse para vocês que eu ia ler, do versículo 16 ao 19, olha o que eu vou ler. Estas 6 coisas o Senhor odeia, sim, e 7 ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentira e o que semeia contendas entre irmãos. A palavra diz que Deus odeia isso. Por quê? Porque Cristo não está entronizado nisso. Quem está entronizado nisso? Satanás. E isso libera o quê? Demônios. Nós temos que escolher ou pão sem fermento, ou o sangue que purifica, ou nós temos que escolher o pão embolorado. Aleluia. Esse pão embolorado é uma estrutura que não vai dar certo. Em algum momento vai dar errado. Cristo é a nossa aliança. Ele tem que ser a nossa aliança. Olharmos para quem? Para Jesus.
Aleluia. Queria finalizar, queridos, o Salmo 133. Que os irmãos vivam em união, e como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O quê? A comunhão em Cristo, queridos. Aleluia, 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 aleluia. Cristo é a nossa aliança. Pastor, como eu vivo isso? Olhando para Jesus, querido. Estabelecendo a nossa vida em Jesus. Aprendendo com Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esse pão significa isso. Eu como hoje. Separa o pão aí na sua casa. O pão vivo que desceu do céu. O maná. E eu tenho comunhão com meus irmãos. Eu parto o pão com meus irmãos. O Cristo. Eu tenho comunhão com a minha esposa, com meus filhos, minha família, com, no meu caso, o presbitério, igreja. O pão vivo, ele me alimenta, e eu quero repreender nesse momento toda divisão, contenda, todo mal, todas as áreas de rancor, de mágoa, o que seja. Oh, eu quero profetizar maturidade no Cristo, cura nessa ceia, no nome de Jesus nos corações. E o estabelecimento, o estabelecer e a estabilidade na comunhão, na amizade, para crescimento pessoal da igreja, de pessoas na cidade. Pessoas que se unem num propósito, olhando para Jesus. E eu quero dizer, queridos, que esse cálice aqui, antes de você beber, examina teu coração, para que você se realmente beba, do cálice que Cristo, juntamente conosco, bebe, trazendo nessa ceia, eu creio, purificação, crescimento, ensino, olharmos para Jesus, crescermos em Jesus, nos aliançarmos em Jesus, vivemos a história de Jesus. Eu tenho dito isso muitas vezes, pessoas que Deus uniu por um propósito em Jesus. Eu tenho pessoas na minha vida que eu vejo nitidamente, Deus nos uniu por um propósito, por isso que nós estamos juntos até hoje. Vamos beber disso, da amizade, da fidelidade, do amor, de suportarmos uns os outros, de nos ajudarmos mutuamente, esses níveis no Cristo, olhando para Ele. Aleluia. Sabe o que eu vejo, queridos? A bênção de Deus sendo tocada no nosso meio. A bênção de Deus sendo tocada na tua casa, na tua vida. A bênção de Deus tocada na tua vida financeira, no teu dia a dia. A vida do Senhor sendo liberada nessa ceia sobre teu coração, tudo que está à tua volta, tua família, tua cidade. Deus te estabelecendo um homem ou uma mulher cheio do Cristo na tua vida e na tua história. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe na comunhão em Jesus, na comunhão do Senhor. Nós não vamos voltar para trás, como muitos já voltaram. Nós vamos caminhar em Jesus e chegarmos a todo propósito, a terra que mana leite e mel, toda promessa que Deus tem na tua vida e na tua história. Estamos estruturados para isso? Sim.
Estamos crescendo para isso? Sim. E estamos chegando nisso? Sim. E vamos muito mais? Sim. Deus abençoe. Escreve no chat aí. Eu te amo no amor de Jesus. Queridos, a paz do Senhor sobre a tua semana, sobre a tua vida e sobre tudo que está à tua volta. Nós, em Jesus, amamos você. Uma bênção está aqui, viu? Vamos lá. Onde for eu vou, que te seguirei, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, que te seguirei, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, que te seguirei, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, que te seguirei, e o que orar, orarei. Jesus só fazia que viu o Pai fazer, e ele só falava o que ouviu o Pai falar, e ele só se movia quando o Pai mandava.
excedirei.